Fala pessoal, vamos então para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados em algoritmos. E aí é o seguinte, o que nós vamos encontrar por aqui? Bom, por que estudar isso? Uma breve introdução. E aí os tipos de dados numéricos, literais e lógicos. Beleza? Bom, por que a gente deve saber sobre os tipos de dados? Primeiro, nós temos que saber apresentar os tipos de dados manipulados pelo computador e mostrar as limitações do armazenamento de dados nos computadores. Beleza? Então, olha só. Algoritmos manipulam dados fornecidos pelos usuários. É para isso que a gente está escrevendo o programa de computador, não é? Para a gente poder receber dado e fazer algum processamento com ele. Algoritmos devolvem dados aos usuários. Senão, como é que nós veríamos esses dados? Como é que nós perceberíamos os resultados do processamento? E aí vem a questão, que tipos de dados nós podemos manipular quando nós estamos lidando com algoritmos? É o que nós vamos ver agora, certo? E aí, algoritmos manipularão os seguintes tipos de dados: numéricos, literais e lógicos. Então, embora cada linguagem de programação ela vai ter especificidades sobre qual tipo declarar, qual subtipo existe, certo? Basicamente, nós podemos discutir isso entre numéricos, literais e lógicos. Números, caracteres e lógicos. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Olha só. Bom, primeiro, independente de qual dado seja, como é que ele é representado no computador? A maneira de representar os dados em nossos algoritmos deverá seguir padrões rígidos, tá bom? Linguagens de programação estabelecem regras de como os dados são escritos. Então, o que acontece? Quando nós vamos trabalhar em C, em Java, em Python, existem diferentes tipos de representar os dados, tá bom? Representar como assim? Codificar, escrever, tá bom? Mas é o seguinte, quando nós estamos falando no computador em si, independente de linguagem, e aí nós estamos falando em como os dados estão lá no HD, que a gente citou agora há pouco, ou na memória, nós temos que lembrar o seguinte: computadores típicos manipulam inteiros e reais nos números, tá? Computadores trabalham internamente com números na base 2 e não na base 10, que costumamos usar. Lembra disso? O número de dígitos na base 2 que um computador pode armazenar é limitado e é função da largura da palavra de memória do computador. Nossa, tem um bocado de conceito aí para a gente lidar, né? Primeiro, vamos pensar o seguinte. Ó, daqui a pouco a gente volta aqui na explicação do slide 6, tá? Estamos falando sobre números inteiros e bits. Bit, um número pode representar um bit pode representar dois números inteiros, 0 e 1. 2 bits podem representar 4 números inteiros diferentes, 00, 01, 10 e 1. Tá, mas antes da gente continuar, o que é um bit? Bom, nós temos que pensar, galera, que a gente vai abstrair um pouco a parte física do computador, tá bom? E aí nós vamos falar só da representação dos dados, só da parte lógica. Nós ainda vamos aprender sobre essa parte física lá em arquitetura de computadores. Agora, os dados, quando eles estão representados no computador, lá embaixo mesmo, eles estão escritos em zeros e uns. Independente se são números, se são caracteres, eles são sequências de zeros e uns. Você pode pensar o seguinte: o 0 significa não tem informação, o 1 significa tem informação. Se nós estamos falando em valores numéricos, 0 vale 0, 1 vale 1. Tá bom? Então, todo e qualquer dado ele pode ser desmembrado em sequências de zeros e uns. Agora vamos falar isso são os bits, tá bom? Um bit é a unidade elementar de informação do computador, a menor quantidade de informação que a gente consegue armazenar e trabalhar. Se nós estamos falando de números, então nós temos que pensar o seguinte: bom, eu só posso trabalhar com zeros e uns. 0 vale 0, 1 vale 1. Agora, se eu tenho 2 bits, eu posso colocar, olha essa segunda linha aí, esse segundo tópico. 00, 01, 10, 11. Eu posso fazer diferentes combinações. Então, se aqui, por exemplo, eu fiz 4 combinações,
00011011, eu posso ter quatro números diferentes representados. Por isso que é o que está escrito aí no terceiro tópico. Em geral, com n bits, podemos representar 2 elevado a n números inteiros. Então perceba, eu tinha 2 bits, 2 elevado a 2, 4. 4 números inteiros. 0, 1, 2, 3. Perfeito? Normalmente, um bit é reservado para guardar o sinal se nós estamos trabalhando com números positivos e números negativos. Bom, e aí, senhores, é o seguinte. Considere um computador típico que use 32 bits para armazenar números inteiros. 32 bits? Bom, se a gente pensar bem, esses processadores que a gente está falando hoje, nós estamos falando de 32, 64. Então perceba que a discussão já está bem relacionada. 32 bits quer dizer, eu tenho uma sequência de 32 bits para poder representar um número inteiro. Tá bom? E se eu reservo um bit para guardar o sinal, então, peraí, eu tenho 32 bits. Vou pegar um bit para guardar o sinal. Vai me sobrar 31 bits para eu poder representar o módulo do número. Ah, tá, entendi. Então, olha só, os números inteiros podem variar entre... Esse n aí vai ser o número inteiro. Eles podem variar entre 2 elevado a 31 menos 1 e menos 2 elevado a 31. Ou seja, é mais ou menos o seguinte, se eu tiver só 3 bits para representar esse número, 2 ao cubo, bom, 2 ao cubo vai dar 8. Ah, tá. Então, na verdade, não é 2 ao cubo. Por quê? Ah, eu tenho que deixar um bit para o sinal. Então, vou ter que pegar 2 bits. 2 à quarta. Perfeito. 2 ao quadrado, que dá 4. Beleza. Só que aí, eu vou pegar aqui menos 4, passa pelo 0 e vai até 3. Do mesmo jeito, é esse menos 2 elevado a 31, passa pelo 0 e vai até 2 elevado a 31 menos 1. Perfeito? E aí, observar que há um número negativo a mais, porque não é necessário representar o menos 0. Tranquilo? E aí, olha só, a definição diz que um número inteiro pode ou não ter um sinal. Em seguida, deve vir obrigatoriamente um algarismo que pode ser ou não seguido de outros algarismos. Observe que não há espaços em branco entre o sinal e o algarismo. Então, olha aí exemplos de inteiros. Mais 3, 3, menos 3, menos 121, mais 12.345. São números inteiros, positivos e ou negativos. Tá? Agora, coisas que nós não podemos fazer. Por exemplo, olha aí, a definição deve ser seguida ao pé da letra, tá? Mais espaço 3. Não é permitido esse espaço. Menos 1.0. Não pode usar ponto. Não pode usar vírgula nesse menos 2.0. E 3 ao quadrado. Expoentes não são permitidos, tá? Para a gente trabalhar com esse tipo de dado, nós vamos ter que entrar em dados que as linguagens de programação permitem, tá? É uma discussão um pouquinho mais para frente. Que vai envolver números reais, certo? E aí, um número real pode ou não ter um sinal. Em seguida, deve vir um algarismo seguido de 0 ou mais algarismos. O próximo item é o ponto decimal, que é obrigatório. Então, finalmente, um algarismo seguido de 0 ou mais algarismos. Olha só, olha exemplos aí. Mais 3.0, 3.0, menos 3.0, menos 121.15 e 3.1415, né, que a gente já está praticamente acostumado a falar 3,1415, só que é ponto que a gente usa, tá? Esse é o nosso pi. Coisas que não podemos fazer. Mesma coisa do espaço em branco aí no 3. Menos 1 ponto. Não, tem que ter algarismo escrito depois. Menos 2,0. Não dá para usar vírgula. Ponto 325. Tem que botar o 0 antes. 0.7. Dízimas periódicas não podem ser representadas dessa maneira. Você tem que escrever exatamente o que você quer, tá? E aí, pessoal? Bom, só para voltar aqui, eu estava dizendo que números reais dependem da linguagem, né? Dependem. Tem linguagens que elas vão suportar mais de um tipo, ou com maiores intervalos, certo? Mas isso depende. Por enquanto, a gente conseguiu diferenciar números inteiros de números reais.
Ambos são dados numéricos. E agora, dados literais. O que são dados literais? São dados usados em tratamento de textos, impressão de avisos aos usuários, tratamento de dados do tipo nome, endereço, certo? São o que nós chamamos de caracteres. Bom, o que são os caracteres? Dados literais são compostos por caracteres. Caracteres são basicamente letras, minúsculas e maiúsculas, algarismos, sinais de pontuação. A gente está representando os desenhos, tá? Nós temos sequências de bits para poder representar letras, até os próprios números, sinais de pontuação. Tudo significam sequências de bits. Significa ou não? Tudo viram sequências de bits lá embaixo. Caracteres são representados por códigos binários. Lembra daquela sequência que eu disse de zeros e uns? Por exemplo, quando você pega 8 zeros e uns sequenciados, e aí nós temos um byte, esse byte pode representar um número ou pode representar um caractere, dependendo de como eu estou utilizando. E em ele representando um caractere, nós temos tabelas de conversão para, por exemplo, que sequência que é um A, que sequência que é um B, que sequência que é um tio, um espaço, uma vírgula. Aí vai depender dos códigos, dos sistemas de codificação, tá bom? Um código super popular é o ASCII, que tem escrito aí, ó, ASCII 2, ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Tranquilo? Esse código, o ASCII, usa 8 bits para representar os caracteres, então a gente pode representar quantos caracteres diferentes? 256, que é 2 elevado a 8. E aí, olha só um exemplo aí de caracteres codificados em ASCII. O A minúsculo ele é representado pela sequência binária equivalente ao 97. Para entender esse slide aqui, pessoal, eu sugiro que vocês pesquisem aí um pouco sobre conversão de números binários para decimal, tá bom? E aí, continuando, olha só, pega o A maiúsculo, por exemplo. A maiúsculo, no terceiro tópico lá, ele vale 65, ou seja, ele é representado pela cadeia binária, pela sequência de bits, equivalente ao número 65, enquanto o A minúsculo, 97. O importante é lembrar que são sequências binárias diferentes para representar cada tipo de caractere, cada tipo de desenho, cada tipo de símbolo. Perfeito? E vamos ver esses dados caracteres. Um caractere isolado em nossos algoritmos será representado entre apóstrofo, tá? O que nós chamamos de aspas simples, mas é apóstrofo. Por exemplo, A, A maiúsculo, 2 pontos, as próprias aspas, certo? Tudo que está entre apóstrofos, eles são caracteres. É uma letra, a gente pode considerar como uma letra, mas na verdade pode ser um número também, por isso que a gente não fala letra, entendeu? Ele é um símbolo. E aí, os últimos dados que nos restam são os dados lógicos. Nós vimos dados numéricos, que são para números, né, inteiros e reais. Nós vimos dados literais, que são formados a partir de caracteres, tranquilo? E os dados lógicos? Bom, dado lógico é o seguinte, pessoal. Eles são aplicados no processo de tomada de decisões que o computador faz. Esse tipo de dados também é chamado de dado booleano, devido a George Boole, matemático inglês, que deu nome à álgebra booleana, que manipula esse tipo de dados. A álgebra booleana é aplicada no projeto de computadores digitais. Inclusive, a gente vê bastante em sistemas digitais. Agora, olha só, dados lógicos. O que são dados lógicos, pessoal? Você pode até continuar pensando em 0 e 1, só que esses são os únicos valores que eles podem assumir. Por quê? O 0 agora já não significa mais número 0, e o 1 não significa número 1. Agora nós precisamos dar uma interpretada nesse 0 e 1, colocar valor semântico aí. Porque os valores que os dados lógicos podem assumir são verdadeiro e falso, só. Por isso que ele é utilizado para tomada de decisão, entendeu? Então, olha só, computadores tomam decisões durante o processamento de um algoritmo baseados nestes dois valores. Pensa comigo, olha essa questão aí. Se saldo maior que o valor do cheque, então aceitar cheque. Se não, devolver cheque. O que é esse se não? Perceba que tem uma comparação. Pensa só, eu tenho um saldo na minha conta.
tem o valor de um cheque. O algoritmo precisa fazer essa comparação para poder tomar uma decisão. O algoritmo toma a decisão baseado no resultado dessa comparação. O resultado dessa comparação não é um valor. Pensa comigo, imagina que você está dando um cheque de 50 reais, certo? E o saldo na conta é de 100 reais. Os seus 100 reais são maiores do que o cheque de 50? Sim. Ou então, suponha o contrário. Tem 50 na conta, o cheque é de 100. Beleza? 50 reais é maior do que 100? Não. A resposta foi, na nossa cabeça, um sim ou não. Não foi 100, não foi 50. Então, o algoritmo, ele entende isso como: o valor foi maior? Verdadeiro. O valor foi maior? Falso. Essa é a resposta que vem dessa comparação. Então, esse verdadeiro ou falso é um dado lógico, usado para tomada de decisão, que nós vamos representar também com 0 e 1, só que numa sentença lógica, numa aplicação de tomada de decisão, certo? E aí, pessoal, esses são os 3 tipos de dados que nós precisamos considerar quando nós estamos trabalhando com algoritmos: dado numérico, dado literal e dado lógico. Dado numérico para a gente poder fazer processamento aritmético, perfeito? Dado literal para nós escrevermos coisas, simbolizar coisas, colocar letra, colocar número valendo letra no meio de frase, símbolos, 2 pontos, espaço, vírgula, certo? E os dados lógicos que são para tomada de decisão, que é para a gente fazer nossas verificações quando nós estamos executando um algoritmo. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima videoaula.